Olá, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui no 17º Congresso Apologético, pastor Natanael Rinaldi, com esse tema extremamente relevante, ninguém vos engane. Quero agradecer ao pastor João Flávio Martinez, companheiro aí de estudos apologéticos aí de tantos anos, e antes de eu ingressar na faculdade de teologia, o pastor João Flávio já publicava os meus artigos, e eu quero me apresentar. É a primeira vez que eu participo de um congresso desses. Meu nome é Francisco Belvedere Neto, eu sou pastor da Igreja Metodista, eu resido na cidade de Maringá, eu sou casado com a Caroline, tenho 2 filhos, o Estevão e a Aurora. Eu, no momento, eu não estou pastoreando efetivamente nenhuma igreja local. Eu estou num período de licença do ministério, que já está se finalizando, mas eu ainda estou de licença, então não estou à frente de uma igreja local nesse momento. Mas eu sou pastor da Igreja Metodista e eu tenho uma história interessante, porque eu venho de uma família de adventistas do 7º dia. A minha mãe era católica não praticante, meu pai cresceu em lar adventista, tive 2 tios pastores adventistas, sendo um deles bastante conhecido a nível mundial, inclusive, e eu também fui estudante de Testemunhas de Jeová. Eu tive um período na minha adolescência que eu fui, então, estudante, né, como eles chamam, estudante da Bíblia, né, estudante com uma família de Testemunhas de Jeová, e depois disso eu tive uma experiência de conversão profunda. Jesus me salvou verdadeiramente, eu conheci o Evangelho, pude entender o que significa verdadeiramente ser salvo pela graça, por meio da fé, e as experiências que eu tive me levaram a gostar da pesquisa profunda da teologia, da apologética, da importância da gente zelar por uma doutrina correta na igreja, a gente cuidar com questões de equívocos doutrinários. E a isso vem o tema da ministração que eu quero trazer aqui para vocês, que é extra-escritura, a relativização das escrituras como fonte singular de autoridade doutrinária. Isso é um perigo muito grande, quando a escritura ela não é tida como a autoridade única de revelação doutrinária na vida da igreja. Eu vou contar algumas experiências para vocês antes da gente prosseguir aqui com o conteúdo. Como eu falei, a minha mãe dizia-se católica romana não praticante. Eu estudei em colégio católico romano, e eu lembro que uma vez na aula de religião foi abordado o tema da chamada Assunção de Maria, aquela ideia de que Maria subiu ao céu de corpo e alma. Eu lembro como se fosse hoje, ali na aula de religião, sendo passados uns slides com aquelas figuras representando Jesus vindo buscar Maria. E de repente, então, eu cheguei para a professora e fiz a pergunta que deixou ela numa situação meio desconfortável, foi visível. Eu perguntei para ela: aonde isso está na Bíblia? Em que lugar da Bíblia nós podemos encontrar isso? E ela não soube me responder. Depois de muitos anos, hoje eu sei que a fonte disso é o quê? É a tradição. Escritos apócrifos e tradições que surgiram no ambiente eclesiástico e que acabou por se transformar em uma doutrina. Então, um ensinamento que não tem sua fonte na Bíblia. Uma segunda situação que eu posso colocar foi minha experiência no meio adventista, por influência da família do meu pai, por referência, na verdade, não vou nem dizer por influência, por referência, porque eu preferia frequentar a igreja adventista do 7º dia, gostava de ir na escola sabatina, e eu começava a ouvir algumas coisas que eu não encontrava na Bíblia.
E aí eu perguntava para os professores de escola sabatina, perguntava para pastores, perguntava para parentes, e aí a resposta que eu encontrava era a seguinte. Eu lembro como se fosse hoje, eu ouvindo mais ou menos essas palavras de um professor de escola sabatina. Na Bíblia, talvez você não vai encontrar esse relato, esses detalhes, mas nos escritos da senhora Ellen White, quantas vezes eu vi a senhora Ellen White ser citada no ambiente eclesiástico, no culto público, né, no culto divino, que é o culto de sábado de manhã, sendo lidas como se fosse lido um trecho da Bíblia. Também teve a minha situação, quando eu era estudante de Testemunhas de Jeová, eu lembro que eu comecei a questionar algumas coisas, questionando à luz da Bíblia. Eu tinha 15 anos de idade, entre 15 e 16 anos. E eu lembro eu questionando, por exemplo, o assunto sobre alma, espírito, e toda aquela explicação que eles dão, que os adventistas também ensinam isso, de que pneuma significa apenas o sopro, apenas o fôlego, e não seria algo imaterial do ser humano. E eu lembro então que naquele estudo foi mencionado que os anjos eram seres espirituais, portanto pneumáticos. Aí eu questionei e falei, mas os anjos então não são feitos de vento, então pneuma deve então significar espírito também. E aí houve algumas tentativas de me convencer, e foi pego um livro, uma literatura, não lembro agora exatamente qual era, eu lembro que era um livro grande, da capa azul clara, não recordo agora o nome, não quero arriscar para não dar uma informação errada. Foi lido ali um trecho para mim, e eu falei que eu não concordava, que eu precisava entender e concordar com o que estava sendo dito, ensinado. E a resposta que eu recebi foi a seguinte, que eu deveria parar de questionar e simplesmente aceitar, porque aquela era a verdade. E por que eu estou falando isso? Para a gente ilustrar então esse tema do extra-escritura. E já vou explicar esse conceito. Eu quero citar aqui uma frase de John Wesley, onde ele diz o seguinte: dai-me esse livro a qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Eis nele sabedoria suficiente para mim. John Wesley, se referindo à Bíblia Sagrada. John Wesley se declarava o Homo Unius Libre, o homem de um livro só. Não que ele não lesse outras coisas, mas para ele o que fazia diferença na vida dele, o que era autoridade, o que guiava a vida dele acima de qualquer outra coisa que ele lesse, acima de qualquer outra coisa na vida, era a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos fazer uma leitura aqui do texto que se encontra em Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 19. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O que nós vemos aqui nesse texto que eu quero destacar para você? O texto aqui, Paulo destaca o que acontece aqui com alguns equívocos doutrinários que estava havendo ali na igreja de Colossos. Vemos aqui que algumas coisas nós podemos separar aqui por partes aqui nesse texto. Melhor, foco na tradição, né, ou em tradições, ou seja, leis sobre comida, sobre bebidas, sobre dias de festas. Fala aqui de novas e constantes revelações, baseando-se em visões. Quando ele menciona isso, está falando sobre algo que havia lá, uma prática de alguns mestres que baseavam seus ensinos, buscando novas revelações, buscando revelações espirituais, indo atrás de visões. O que está acontecendo aqui? Eles estavam colocando a sua própria experiência como autoridade doutrinária.
ou seja, se fazendo árbitro para desqualificar a partir dessas visões que, segundo Paulo diz, que eles tinham na sua mente carnal. Nós temos aqui, então, Paulo combatendo o gnosticismo ali naquela igreja, né? Ensinamentos gnósticos. Gnose significa conhecimento. Então, os gnósticos eram um grupo que havia no meio da igreja cristã que pregavam que Jesus havia ensinado algo em segredo, a um ou alguns discípulos, e esses transmitiram esse ensinamento para outras pessoas de maneira seleta. E isso acabava gerando essa heresia que surgiu, então, no âmbito da igreja antiga. Acabou, então, que essas pessoas se achavam até superiores espiritualmente que aqueles que não conheciam essas doutrinas que eles pregavam. Então eram aqueles que tinham então esse conhecimento especial, esse conhecimento secreto. Uns tendiam para o legalismo, baseando-se na lei e tradições judaicas, e outros pendiam para o antinomianismo, ou seja, aquela ideia, pequemos para que a graça abunde. O corpo é mau, o mundo é mau, então vamos pecar bastante para que a graça de Deus abunde, porque o corpo é mau mesmo, então a gente tem mais é que se entregar às nossas paixões, aos nossos desejos. Eram dois extremos, ou o legalismo, cheio de proibições e restrições e regras, e isso pode, isso não pode, e uns condenando os outros, ou partia para a libertinagem. Os dois extremos, heréticos, pecaminosos, duramente combatidos aqui pelo apóstolo Paulo. Tudo isso os fazia então serem portadores de uma revelação superior singular, que os colocavam em uma condição superior, se não exclusiva perante Deus. Alguns poderiam até arrogar para si um certo exclusivismo, uma condição espiritual singular perante Deus, por conta dessas heresias que eles criam, que eles professavam, que eles propagavam. Então vamos ao conceito então de extra-escritura, que baseando-se nisso eu quero tratar com você. A reforma resgatou o princípio da sola escritura, ou seja, somente a escritura é norma absoluta e infalível de fé e prática, ou seja, somente a Bíblia é palavra de Deus. É isso que significa o princípio da sola escritura. Juntamente com isso, outras análises, outras reflexões se desenvolveram ali no meio protestante, como por exemplo a ideia da toda escritura, ou seja, não é somente só a escritura, mas a toda a escritura, ou seja, toda a escritura deve ser esmiuçada, deve ser zelada, deve ser pregada, deve ser ensinada, deve ser valorizada. E nós vamos ter um conceito chamado nuda escritura. É um conceito mais recente, que é um conceito equivocado sobre só a escritura, na qual a escritura ela é utilizada por si só, descartando credos, confissões históricas, etc. Uma coisa interessante, quando os reformadores, Lutero, Calvino e demais defenderam o princípio da sola escritura, eles nunca quiseram dizer nós vamos usar a Bíblia somente sem nenhuma outra ferramenta interpretativa. Muito pelo contrário, eles sempre defenderam inclusive o uso dos pais da igreja, dos primeiros séculos principalmente, como um auxílio ao entendimento da escritura, não ao mesmo pé de igualdade da escritura. E eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, não era assim, lemos somente a Bíblia e mais nada. Os credos, como o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Calcedônia, os demais credos também sempre foram considerados instrumentos úteis no entendimento da revelação bíblica. Mas preste atenção, instrumentos úteis, instrumentos didáticos, não instrumentos com a mesma autoridade que a Escritura. Esses credos sempre foram entendidos como sujeitos a passar pelo crivo da Bíblia. Ok? Então, prosseguindo aqui, meu irmão, minha irmã, quando falamos de extra-escritura, nós estamos falando, então, de fontes de autoridade além, ou seja,
extra, fora das Escrituras Sagradas. E aí, voltando àquelas experiências que eu experimentei, que eu compartilhei aqui. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, que eu citei aqui. A Igreja Católica Romana atribui ao magistério da Igreja, ou seja, a tradição, a mesma autoridade que as Escrituras. A mesma autoridade revelacional, a mesma autoridade de estabelecer doutrina e de guiar a vida da Igreja. Eu vou citar então agora um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, essa é a visão da Igreja Católica Romana. O magistério da Igreja, a tradição, ela tem autoridade revelacional, assim como a Escritura. Não é somente a Escritura. Essa tradição, esse magistério também tem esse peso. Então, nós estamos tratando aqui de uma fonte de autoridade extra-Escritura. Adventismo do sétimo dia. Eu vou citar aqui declarações adventistas que deixam bem claro o patamar que eles colocam os escritos de Ellen White. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto desta inspiração, têm aplicação à autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, os adventistas do sétimo dia, eles têm essa visão de Ellen White, que ler um livro de Ellen White é o mesmo que ler um dos profetas bíblicos. Eles vão dar aquela explicação que a Bíblia é a luz maior, o Ellen White é a luz menor, mas na prática a gente vê como é que as coisas acontecem. Eu, inclusive, testemunhei aqui algumas coisas que eu vivenciei, que eu vi nesse sentido. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mórmons, eles declaram: de fato temos escrituras sagradas adicionais, inclusive o livro de Mórmon, mas ele apoia a Bíblia e jamais a substitui. Além do livro de Mórmon, eles também têm doutrinas e convênios e também um escrito chamado Pérola de Grande Valor. Tudo isso é considerado pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como fontes de revelação. Então, são fontes de revelação extra-escritura. As testemunhas de Jeová, tem o escravo fiel e discreto, que é encarado como o fiel intérprete da Escritura, sem o qual a leitura da Bíblia se torna praticamente ineficiente. E eles declaram isso. O Deus Jeová também nos deu sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, formado por aqueles que são ungidos pelo Espírito para ajudar cristãos em todas as nações a compreender e aplicar a Bíblia de maneira apropriada em suas vidas. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação que Deus está usando, nós não alcançaremos progresso na estrada para a vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Isso está na Sentinela de janeiro de 1981, página 27. Então, o escravo fiel e discreto, que é o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles produzem o material que deve ser lido, que deve ser usado obrigatoriamente como um meio de entendimento da Escritura, sem o qual a leitura dele, o uso desse material, para eles, a conclusão que a gente tira é que a leitura bíblica não serviu, não foi eficiente. Então, também acaba se tornando o escravo fiel e discreto, acaba se tornando uma fonte de revelação, de autoridade extra-bíblica, extra-escritura, quero dizer.
E a gente olhando também no desenvolvimento da igreja cristã, no desenvolvimento da história, surgiram outras maneiras de se ter uma fonte de autoridade extra-escritura. Por exemplo, o liberalismo teológico, né, uma tendência teológica, um movimento teológico que surgiu, cuja razão era colocada, ou é colocada, porque, embora alguns digam que o liberalismo teológico morreu, ele não morreu, né, ele adquiriu outras formas, tomou outras formas, adota outras nomenclaturas, mas o espírito do liberalismo, o método do liberalismo continua aí, né? E o liberalismo teológico, então, coloca a razão como critério para se estabelecer o que é verdade ou não. Isso fica muito claro ao se observar o método teológico liberal. Por exemplo, o método histórico crítico, no qual a Bíblia não é tratada como a revelação de Deus, mas é colocado como um documento que expressa o que as pessoas que a escreveram pensavam sobre Deus. Olha a relativização aí. Então, o método histórico crítico vai comparar a Bíblia com outros escritos antigos e vai relegar boa parte dos seus relatos, como, por exemplo, de criação, milagres, até mesmo os relatos do Êxodo, relatos dos patriarcas, né, a passagem pelo mar, e inúmeros outros relatos da Bíblia, milagres de Jesus, como sendo linguagens mitológicas, como sagas, como lendas, e não como fatos históricos. Então, a parte sobrenatural da Bíblia é descartada, são rejeitados relatos sobrenaturais como sendo mitológicos, como sendo algo que, como não tem uma comprovação científica, então, racionalmente, nós não podemos aceitar como literal. Então, a razão humana é colocada como uma fonte de autoridade extra-escritura, porque o que vai definir se é verdade ou não é a razão humana, são os métodos que satisfaçam o ceticismo humano, a necessidade de explicação, de satisfação da lógica e da razão humana. No método teológico liberal, a razão humana acaba sendo a autoridade. Acaba sendo a autoridade final, na verdade, né? Porque a própria Bíblia ela é relativizada na sua autoridade. Então, mais um exemplo de autoridade extra-escritura. A escritura ela é diminuída e a razão humana ela é tão exaltada. Outra fonte de autoridade que é colocada muitas vezes, às vezes em pé de igualdade com a escritura, que é o experiencialismo, né? A pós-modernidade, é o período que nós vivemos, ela tem como marca a subjetividade. Não há, portanto, uma autoridade absoluta. Cada pessoa tem a sua própria verdade. Voltando à reforma protestante, um dos princípios que foi defendido pelos reformadores foi o livre exame das Escrituras. Ou seja, aquilo que é pregado, eu devo ter acesso à Bíblia e conferir se aquilo está correto ou não. Esse é o livre exame das Escrituras. Mas isso não significa que cada pessoa tem o direito de criar sua própria doutrina, ter sua própria verdade. Por isso que as denominações surgiram a partir da Reforma, também elaboraram seus catecismos, seus credos, suas confissões de fé, que, por exemplo, a minha denominação, a Igreja Metodista, nós temos os 25 artigos de religião do metodismo histórico, retirados dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. A Igreja Presbiteriana tem a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor de Westminster, e assim vai, que são princípios doutrinários que cada denominação estabelece para que cada um não tenha sua própria doutrina, seu próprio pensamento, e não corra-se o risco de descambar para se negar pontos fundamentais da fé cristã, que inclusive estão expressos nos credos históricos que eu já mencionei aqui, como, por exemplo, o credo apostólico e outras definições, por exemplo, o credo niceno, o credo niceno-constantinopolitano, que são tão importantes nas formulações doutrinárias da Igreja cristã. Então, o princípio do livre exame da Escritura não dá o direito de cada pessoa inventar sua própria doutrina, criar sua própria doutrina. E no período que nós vivemos hoje, a pós-modernidade,
favorece esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento. E aí nós temos, então, eu falei, o experiencialismo, a ideia de que cada pessoa tem, então, uma experiência pessoal com Deus, e em cima dessa experiência com Deus, ela conclui que Deus está trazendo algum tipo de revelação nova para os dias atuais, e acabam dando a essas revelações o mesmo peso que a Escritura. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu não sou sensacionista, com todo carinho e respeito aos nossos irmãos sensacionistas que talvez estejam nos acompanhando. O sensacionismo é aquela ideia de que os dons espirituais descritos lá, principalmente na primeira carta aos Coríntios, entre o capítulo 12 e o versículo 14, cessaram ao fim do primeiro século. Eu não creio dessa maneira, eu sou um continuista, né? Não sou um pentecostal, porque eu sou metodista, né, mas eu sou continuista, creio na atualidade dos dons espirituais, creio que Deus pode nos dar sonhos, creio que Deus pode nos dar uma iluminação direta, creio que Deus pode falar conosco de diversas maneiras em algum momento, mas são coisas que Deus traz para a nossa vida pessoal e sempre vai nos conduzir à direção que já está dada na Escritura. Eu não acredito que Deus traga novas revelações doutrinárias, nem novos mandamentos para a igreja cristã. Isso Deus já nos deu na Bíblia Sagrada. E então, ela é nossa fonte, ela é nosso guia, nossa regra de fé e prática. Então, doutrina, mandamentos de Deus, direção para a vida da igreja cristã está na Escritura. Deus pode, como eu já falei, falar algo para a minha vida, e geralmente Ele usa a Escritura para fazer isso, mas pode sim dar algum sonho. Nós temos algumas situações extraordinárias em alguns países de difícil alcance do Evangelho, que tem relatos verídicos de que Jesus tem aparecido para algumas pessoas, anunciado o Evangelho, e essas pessoas têm procurado igrejas cristãs e feito o quê? Pautado as suas vidas pela Bíblia Sagrada e tem se convertido a Cristo. Tem muitos testemunhos assim de gente muito séria. Eu creio que Deus pode fazer isso de maneira extraordinária, sim, mas novas revelações de doutrina para a igreja através de pessoas escolhidas nos dias de hoje, como no caso que os adventistas do sétimo dia tem Ellen White, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem lá Joseph Smith, Brian Young e outros aí que podem ser considerados profetas contemporâneos para trazerem revelação para o povo de Deus nos dias de hoje. Não, eu não creio dessa maneira, e eu não creio que Deus fique o tempo inteiro trazendo novas revelações para a igreja, nem através de pessoas separadas especificamente para isso, e nem para nós de maneira geral. O que Deus tinha que revelar, eu creio que Ele já revelou na Sagrada Escritura. E muitas pessoas, de maneira desavisada e de maneira bem intencionada, têm transformado experiências pessoais em uma fonte de revelação extra-escritura, e nós precisamos tomar cuidado com isso. O incentivo à busca de revelações constantes, em vez de buscar se aprofundar nas escrituras, um tipo de linha direta com Deus. E isso tem acontecido muito, meus irmãos. Eu quero deixar um alerta. Cuidado, eu não vou aqui citar especificamente, eu nem tenho como citar especificamente um movimento A, B ou C, porque isso não tem acontecido de uma maneira institucionalizada. Isso tem aparecido na forma de uma tendência. E a gente muitas vezes vê líderes cristãos piedosos, muito bem intencionados, se deixando levar por isso, cometendo esse equívoco. Falas do tipo que não vemos nos dias de hoje o mesmo fruto que víamos na igreja primitiva, na igreja antiga, porque valorizamos mais um livro que eles não tinham, uma referência ao cânon da Escritura fechado, do que o Espírito Santo que eles tinham. Esse tipo de frase que tem circulado no meio evangélico traz na sua essência algo perigoso. A ideia de que eu sei que muitas das pessoas que têm pregado coisas desse tipo não têm tido a intenção de desprezar a Bíblia, não têm tido a intenção de afastar as pessoas da Bíblia. Talvez não tenham até se dado conta do perigo do que estão falando, mas é uma tendência complicada, porque isso traz
junto consigo a ideia de que é mais importante eu buscar algum tipo de experiência, é mais importante eu buscar algum tipo de revelação direta em Deus do que me aprofundar no estudo da Escritura. Qual que é o filtro, o critério para eu julgar se uma visão, um sonho, uma voz que eu escute me dando alguma direção, se de fato aquilo é de Deus ou não? Se eu não estiver firmado na Escritura e de repente eu tenho um sonho, eu sinto algo no meu coração, um impulso, uma direção, escuto uma voz e me diz algo contrário à Escritura. Se eu estiver firmado na Escritura, eu vou discernir se essa voz é de Deus ou não. Olha que coisa interessante, Atos 17:11. Diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, isso aqui está se referindo ao quê? A pregação de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, não se ofendeu em nenhum momento que ele pregou para os bereanos e eles foram checar nas Escrituras se aquilo que ele estava pregando, que de fato era de Deus, estava de acordo com o que a palavra realmente ensinava. Hoje, nós vemos então esse experiencialismo que tem se transformado em algumas situações em um substituto da Escritura. Nós vemos então a propagação de certos movimentos com uma preocupação excessiva de ouvir algo diretamente de Deus do que para se atentar àquilo que Deus já disse, e acabar sendo um caminho perigoso. Como um bom teólogo wesleyano, eu vou citar aqui o quadrilátero wesleyano, que dentro da teologia wesleyana é um esquema de estudo que nós utilizamos assim sobre o modo wesleyano de fazer teologia, e que é quadrilátero porque tem 4 pontos. E tem um no centro. Tanto é que já tem estudioso falando em pentalátero, né? Ou seja, 5 lados, né? 5 pontos, mas vamos chamar de quadrilátero, que é o mais usual, porque um deles está no centro, que é o quê? A Bíblia, a Escritura. E tendo a Bíblia no centro e a Escritura no centro, nós temos a criação, a razão, a tradição e a experiência. Tudo isso convergindo para a Escritura. Por exemplo, a Escritura, que é a palavra de Deus, é o centro, é a regra de fé e prática, é inerrante e infalível, portanto, o filtro de tudo. Na criação, Deus se revela como o criador e mantenedor de todas as coisas, como a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então, a própria Bíblia, né, aponta que a criação é um testemunho da existência de Deus. Então, criação, Deus se revelando como Criador. Nós temos a razão, que Deus nos concede o intelecto, não para duvidarmos, para questionar, para rejeitarmos a Escritura, mas para compreender a sua revelação através da Escritura. Para compreendermos tudo aquilo que Deus nos diz, Deus nos revela, Deus nos deu então uma razão, nos deu o intelecto como um instrumento da sua graça, para compreendermos a sua palavra revelada. A tradição também é um meio útil para nós compreendermos melhor a revelação de Deus, porque através da tradição nós aprendemos com o legado daqueles que vieram antes de nós. Aquilo que eu mencionei aqui, os credos históricos, as confissões de fé, os escritos dos pais da igreja, que eu já mencionei aqui, que para a igreja católica romana, eles são tidos como autoridade, como fazendo parte da tradição, que é considerada uma autoridade em matéria de revelação. Para nós protestantes, eles são úteis enquanto confirmam a Escritura, enquanto nos ajudam a entender a Escritura, mas apenas como comentaristas, como teólogos, como pessoas que deixaram testemunho, como pessoas que tiveram algo a nos ensinar, mas não como autoridade inspirada, não como infalíveis, muito pelo contrário. Aquilo que os pais da igreja escreveram em desconformidade com a Escritura, nós rejeitaremos, nós não abraçaremos. Apenas aquilo que estiver de acordo com isso, o mesmo vale para credos históricos. Se houver algo nos credos que destoe da Escritura, da interpretação correta da Escritura, nós não temos por que abraçar esses itens, esses pontos.
Nenhuma tradição deve ser aceita se houver choque com a palavra de Deus. Porque para nós, o que vale é o que está na Escritura. E temos então a experiência. Nós vivemos, nós experimentamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Toda experiência, como eu já falei, a experiência é válida. A experiência é real. Deus faz milagres, faz. Deus se manifesta de muitas maneiras, se manifesta até mesmo em sonhos, visões, algumas maneiras de falar conosco. Tudo isso é válido, mas Deus nunca vai acrescentar nada à Escritura. Nós não cremos que Deus vai acrescentar nada à Escritura, nós não cremos que Deus vai contradizer nada do que está na Escritura. Muito pelo contrário, toda experiência, para nós vermos a legitimidade dela, nós temos que julgar à luz da Escritura. Isaías 8, capítulo 20, diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, toda pessoa que traga uma palavra dita, vinda de Deus, tem que falar de acordo com a Escritura. Quando fala que a lei e ao testemunho, está fazendo uma referência às Escrituras sagradas que eles já tinham naqueles dias. Deus sempre estabeleceu as Escrituras como critério doutrinário, como regra de fé. A própria Bíblia já deixa claro para a gente que não haveriam novas revelações. Você quer que eu prove para você? Quando eu falo de novas revelações, como eu já falei, eu não falei de manifestações de Deus para a minha vida, sobre a minha vida, mas me refiro a manifestações de Deus no sentido de trazer novas doutrinas. Aqui Apocalipse 2:24, nós lemos aqui: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. E o versículo 25, olha aqui: tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Então é isso que nós vemos à luz da palavra de Deus, toda a revelação doutrinária para dirigir o povo de Deus, para a igreja de Cristo, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós já temos nos 66 livros da Escritura Sagrada. Ela que é nosso guia, ela que é nossa lei. Portanto, nos mantendo fiéis a ela, nós, como corpo de Cristo, nós estamos protegidos de toda e qualquer doutrina errada. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos vigiar para que a Escritura sempre ocupe o lugar central nas nossas formulações doutrinárias, naquilo que nós cremos, naquilo que nós pregamos. Nunca outras fontes de revelação, seja fontes de algum profeta contemporâneo, seja a nossa própria razão, seja a tradição, ou seja a nossa experiência pessoal. Que o Senhor, dia após dia, continue nos guiando, nos iluminando através da sua palavra, porque é ela que protege a igreja do Senhor contra todo tipo de ensino errôneo. Que Deus nos guarde, que Deus nos guie. Foi um prazer muito grande poder estar participando aqui desse congresso. Me senti muito abençoado. Obrigado, pastor João Flávio demais, e que a bênção de Deus esteja com cada um de nós. Muito obrigado.